Isaías capítulo 49. O texto deverá estar projetado aí, vamos ver. Isaías 49, 15 e 16. E depois nós vamos para o Novo Testamento, e lá leremos um texto em João capítulo 20, versículos 19 em diante. Isaías 49. Eu vou ler aqui, acho que não deu para projetar. Ouçam. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? É a pergunta. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Agora vamos lá para João, Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 20, versículos 19 em diante. João 20, 19 em diante. Diz o texto da palavra de Deus: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Então Jesus lhe disse: Por que me viu? Você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Oremos. Coloque agora a sua petição diante do Senhor. Pensa para o Senhor falar com você através dessa mensagem. Ele vai falar, eu tenho certeza, porque
Ele enviou nessa noite uma mensagem para você, uma palavra que vai de encontro à sua necessidade. E nós oramos para que todo o propósito do Senhor nessa noite seja plenamente realizado e nada possa impedir o seu agir. E repreendemos todo o mal, toda doença, toda enfermidade, tudo aquilo que causa tristeza, causa incômodo. Declaramos a paz, a bênção e a proteção sobre todos aqui, não só sobre os que aqui estão, mas aqueles que estão também acompanhando essa transmissão. Que a bênção chegue nesse casa, que a bênção chegue nesse lar, que a bênção chegue nessa família, em nome de Jesus, amém. Queridos, alguém já teve a curiosidade de descobrir o que quer dizer a palavra mãe no original da Bíblia, no original hebraico, quando esse texto foi escrito? Esse texto que diz: pode uma mãe esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. A palavra mãe, no original hebraico que esse Antigo Testamento foi escrito, ela tem um significado muito interessante. A palavra mãe quer dizer liga, cola, cimento, vínculo. Ou seja, mãe é aquilo que liga, é aquilo que cola, é aquilo que cimenta, é aquilo que produz um vínculo. E realmente é. Já repararam que muitas famílias têm o hábito de se reunirem em família, reúne os filhos, reúne os netos, reúne os irmãos, avós, enfim. Mas quando morre a mãe naquela família, perdeu-se um vínculo. Pelo menos na minha família foi assim. Na família que eu vim, uma família de 6 irmãos, 3 irmãos e 3 irmãs, praticamente um domingo por mês, ou quase todos os domingos, a casa estava cheia, vinham irmãos de longe, irmãs, vinham sobrinhos, netos, mas foi só a mamãe morrer, acabaram aquelas reuniões, porque a mãe é a que traz na família o vínculo, a liga. Então veja só, é importante, não desmerecendo a função e a missão dos pais, que é muito importante. Vamos falar numa separação, algo desagradável que não deve acontecer na vida de um casal. Os filhos geralmente ficam com a mãe, né? E até mesmo se não fosse pela força da lei, os próprios filhos preferem assim. Eles sempre querem ter o contato maior e mais tempo com a mãe, não é assim mesmo? Porque a mãe também, além de produzir essa liga, esse cimento, esse vínculo familiar, ela também tem um elo de ligação muito forte com o filho. É algo assim inexplicável. Se o filho pode estar lá do outro lado do mundo, sentir uma dor de barriga lá, a mãe sente aqui. É assim com você? O filho está triste lá, não sei onde, não falou nada com a mãe, mas a mãe já sente. Alguma coisa não está bem com meu filho, com minha filha. Há um vínculo, há uma liga, há um elo, há uma coisa que é cimentada. Por isso a palavra mãe quer dizer exatamente isso. Liga, cimento, vínculo, elo. E é um elo, um vínculo de ligação muito forte, esse que a mãe tem com o filho. Por exemplo, o filho ou a filha arrumou um namorado, está num relacionamento, a mãe parece ter um sexto sentido. Estou achando que isso não vai dar certo, essa pessoa não é ideal para você. Dito e feito, e acontece. Ou quando a mãe gosta, vai com a cara, pode ter certeza que é. Não é verdade? Se a mãe vê o filho, a filha com uma companhia, diz: olha, estou sentindo que essa companhia aí não é boa para você. Olha, estou sentindo que você não está andando pelo caminho certo. A mãe tem esse negócio, porque ela tem aquele vínculo de ligação com o bebê. E o corpo da mãe é algo incrível, né? Naquele corpo é produzido
não só o coração dela, mas mais de um coração, ela produz mais de um rim, mais de dois rins, mais de um fígado, dependendo de quantos filhos ela tiver, ela vai gerar dentro dela outros órgãos, coisa que o homem não pode fazer. Então, não desmerecendo a missão e a função do pai, que é muito importante, mas eu acho esse negócio de mãe uma coisa incrível. De um corpo gerar outros corpos, de uma vida gerar outras vidas. É algo assim que é incrível, né? A mãe realmente é algo que a gente admira e mais do que admirar por ela gerar outras vidas, é o amor que ela tem por outras vidas. E pensando nesse amor da mãe pelos filhos, o profeta Isaías, que profetizou a nação de Israel num momento difícil, no momento que eles estavam sofrendo ataques de outras nações, no momento que eles estavam sendo oprimidos por outros povos, no momento em que eles precisavam de uma esperança, no momento que eles precisavam de uma força. O profeta Isaías utiliza exatamente a figura do amor de uma mãe para exemplificar o amor de Deus por nós. Olha só, profeta Isaías escolheu utilizar a figura do amor de uma mãe para exemplificar, simbolizar o amor de Deus por nós. Porque o amor de Deus por nós é como o amor de uma mãe. É ou não é? E o próprio Senhor, ele se chama em Gênesis de El Shaddai. O que quer dizer El Shaddai? O Deus forte, que embala seus filhos aos seios. Olha só que coisa interessante. Deus é chamado em Gênesis de El Shaddai, que quer dizer o Deus forte, que apesar de toda a sua grandeza e fortaleza, ele embala os seus filhos ao peito. Olha que coisa maravilhosa. Que amor, que proteção, que carinho e cuidado Deus tem para conosco. E assim, falando em termos do amor de uma mãe, lá no Antigo Testamento, quando uma nação invadia outra nação, levava pessoas escravas, principalmente adolescentes e jovens, por exemplo, eles viam nos adolescentes e jovens potencial de trabalho, de aprendizado da cultura de outro país, levava aqueles rapazes, aquelas moças, tudo embora, para outro país. A mãe ficava sozinha, ali naquela nação que foi invadida. Sabe o que a mãe fazia? A mãe pegava uma ponta de ferro quente e escrevia o nome daquele moço, daquela moça que fora levado cativo para outro país, na palma da sua mão. É por isso que o profeta Isaías, ele menciona exatamente isso no capítulo 49, versículo 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu, o Senhor, não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. O profeta Isaías dizendo que Deus não se esquece de nós. E usa a figura da mãe que escrevia o nome do seu filho na palma das mãos para não se esquecer dele. Olha só, queridos. Eu acho interessante esse texto, porque Deus, na sua onisciência, ou seja, o fato dele poder prever tudo aquilo que aconteceria futuramente, ele escreve assim, manda o profeta escrever assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Por que o profeta diz assim, embora ela possa esquecê-lo? Porque hoje nós vemos, queridos, já não é uma, duas, várias vezes, eu vi notícias desse tipo. Mãe vende o bebê recém-nascido por R$500 em 5 parcelas de 100. Você já viu essa manchete nos jornais? Ou então, mãe vende o filho que acabou de nascer por algumas gramas de cocaína e outras coisas mais, outras drogas. Existe isso, queridos. Existe aquelas mães sem amor natural,
sem nenhuma afeição, que pode desprezar o filho que nasceu. Existe até uma síndrome, isso já é um desvio psicológico, é um mal que atinge muitas mulheres, se chama, aquilo que acontece depois do parto, depressão pós-parto, que a mãe sente vontade até de matar o filho, e muitas vezes acontece de realizar esse intento. Por isso o profeta diz, ainda que a mãe possa esquecer-se do filho que gerou, ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que gerou, todavia, eu não me esquecerei de você. Olha que coisa interessante, Deus não se esquece de nós, de forma alguma. No Salmo 147, versículo 4, diz que Deus conta cada uma das estrelas, e a cada uma delas chama pelo seu nome. Você já tentou contar as estrelas? Quando éramos crianças, a mãe dizia, não aponta as estrelas, filho, porque nasce uma verruga no seu dedo. Já viram essa história, né? Eu sempre tive o hábito de tentar contar as estrelas, mas nunca nasceu verruga nenhuma no meu dedo. Mas, são as crendices populares. Mas, queridos, o fato é que se você vai numa cidade interior, numa noite de lua e estrelas, um lugar que esteja bem escuro, que dá para você contemplar toda a imensidão dos céus e ver a quantidade incrível de estrelas, por mais que você tente contar, você não consegue. Só que Deus, o nosso Pai, Ele conta as estrelas e sabe o número e o nome de cada uma delas. Ele dá nome para cada uma das estrelas. O livro de Jó é um exemplo disso. Lá fala da Ursa Maior, Orion, 7 estrelas. Ele conta as estrelas, dá nome a elas e às constelações. Olha que Deus incrível. E você acha, querido, que esse Deus que conta as estrelas, conhece a cada uma delas pelo seu nome, e elas são quase que infinitas, você acha que Ele não conhece você, não sabe o seu nome e não se lembra de você? Ele conhece você, Ele sabe o seu nome, Ele sabe onde e como você está, Ele conhece cada particularidade do seu ser. No Salmo 139, o salmista Davi, ele louva ao Senhor dizendo assim, Senhor, como são maravilhosas as tuas obras, quão incontáveis elas são para mim. Antes que eu me formasse no ventre materno, tu já me conheceste, tu já conheceste a minha substância informe. Antes que cada órgão fosse formado e eu fosse entretecido no ventre materno, tu já me conhecias, Senhor. Sonda-me, ó Deus. E ele diz mais, ele diz que o Senhor conheceu cada um dos seus dias, e escreveu cada um dos seus dias num diário, e determinou coisas boas para a nossa vida, pensamentos tão bons, tão inumeráveis, que excedem em número aos grãos de areia que estão nas praias do mar. Você já tentou contar os grãos de areia da praia? Não, é impossível. Assim são os pensamentos bons de Deus a seu respeito. São tantos pensamentos bons, são tantos planos maravilhosos que o Criador estabeleceu para a sua vida, que se você fosse contar, você contaria, e não chegaria a número algum, porque esses pensamentos bons de Deus a nosso respeito são incontáveis e são inumeráveis. Aleluia! Então, louve a Deus por isso. Não fique abatido, deprimido, triste, acabrunhado. Não, pense, Deus tem tantos pensamentos bons a meu respeito, Deus tem tantas coisas maravilhosas a realizar na minha vida, e pode ser essa semana, que Ele já determinou que coisas maravilhosas e novas aconteçam na minha semana. Já pensou? Você está aqui hoje pensando, amanhã, segunda-feira, mais uma semana, tudo a mesma coisa. Não,
Cada dia é um novo dia para o Senhor. O dia de ontem já passou, o dia de hoje já está indo, mas amanhã é um dia novo. E o fato, querido, de nós podermos respirar, já é um grande presente. Cada dia nós recebemos pelo menos 25 mil bênçãos por dia, porque 25 mil vezes nós fazemos esse movimento. Inspiração e expiração. Quem já teve a infelicidade de ter uma falta de ar, sabe o quanto é importante respirarmos. E Deus nos dá essa respiração 25 mil vezes por dia de graça. Que maravilha, não é mesmo, queridos? É algo maravilhoso. Então, lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 17, o Senhor nos chama de particular tesouros, peculiares tesouros. Olha só, o Senhor tem um peculiar tesouro que somos nós. E como que um tesouro, uma joia é guardada? De qualquer jeito? Não, um tesouro, uma joia é guardada com toda segurança, com toda cuidado, porque aquilo é precioso. E Deus tem a sua vida tão preciosa para Ele, que Ele escreve o seu nome na palma da mão, para não se esquecer de você. É isso mesmo. Deus não se esquece, mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós falhamos, não importa o pecado, não importa o pecado. Eu não quero aqui passar a mão na cabeça de ninguém, não quero aqui relevar o pecado de ninguém, mas eu quero dizer que todo e qualquer pecado, ou Deus quer dizer que todo e qualquer pecado é perdoado por Ele. Hoje é um dia que nós celebramos a ceia do Senhor, e nesse dia é muito comum as pessoas dizerem: eu não vou participar dessa ceia, porque hoje eu briguei com a minha vizinha, eu briguei com meu marido, eu xinguei meu cachorro, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas quem que não peca, queridos? Todos os dias nós pecamos, mas Deus, a palavra de Deus diz que Deus lança os nossos pecados na profundeza do mar, e deles não se esquece, e deles esquece. Olha só que interessante, Ele não se esquece de nós, mas se esquece dos nossos pecados. Deus maravilhoso, né? Ele tem uma excelente memória para se lembrar de nós, mas tem uma péssima memória para se lembrar dos nossos pecados. Ele esquece e apaga. Isso que é um pai amoroso, né? Estamos falando de Deus como uma mãe, mas ao mesmo tempo Ele é pai, e pai amoroso. Aleluia! Glórias a Deus por isso, porque Ele cuida de nós. Então Ele tem um amor que nos protege, e esse amor de Deus por nós é exemplificado na natureza, na vida dos animais. Vocês sabiam que tem aves que protegem os seus filhotes de tal forma, que quando elas veem um predador mais forte que elas, e elas querem defender os seus filhotes, elas se fingem de enfraquecidas, elas se fingem de debilitadas, para que o predador apanhe elas e deixe os seus filhotes irem livres. Um outro exemplo na natureza: uma certa vez numa fazenda pegou fogo, o paiol ficou todo incendiado, e descobriram depois no meio das cinzas, naquele paiol, uma bolotinha de penas, toda queimada, uma bolota de penas queimada. Foram ver, era uma galinha, totalmente carbonizada, e aí tiveram o cuidado de levantar, com muito esforço, as asas daquela galinha que estavam presas, porque eles escutaram piados de pintainhos, e eles levantando aquelas asas com força, abrindo aquelas asas com força, descobriram no meio daquele chamuscado de carvão, filhotinhos, pintainhos, abrigados embaixo daquelas asas da galinha. A mãe, a galinha, foi toda carbonizada, mas ela protegeu seus filhotes embaixo das suas asas, deixando eles ilesos. Isso é um amor de mãe, exemplificado
na natureza. Vocês conhecem aquele ditado, né, que não se mexe com filhotes de ursa, porque se você for mexer com filhotes de ursa, você vai estar em maus lençóis, você vai estar numa situação muito difícil. Ou vai mexer com filhote de qualquer animal que seja, uma cadelinha que der cria, vai mexer com os filhotes dela, porque é o amor de mãe exemplificado na natureza. E é assim que é o amor de Deus protetor sobre nós. Deus nos protege com seu amor protetor. Mas Deus também nos protege com seu amor que nutre, com seu amor compassivo. Porque falando do amor compassivo de Deus, Ele perdoa, Ele esquece, Ele tem compaixão de nós, está sempre se lembrando de nós. E por último, queridos, o amor de Deus por nós, ele é permanente, ele é para sempre. No texto que nós lemos de João capítulo 20, os discípulos estavam aqui, trancafiados após a morte de Cristo, com medo dos romanos, com medo de alguma retaliação sobre eles. Mas Jesus, de repente, apareceu no meio deles. E o que Jesus diz? Exatamente para acalmar o medo daqueles discípulos: paz, paz seja convosco. Olha aí, ó, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Olha só, primeiro ato de Jesus, ao reencontrar os seus discípulos, após a sua morte e ressurreição, foi fazer o quê? Mostrar as suas mãos para os seus discípulos. Olha aqui, ó. Eu não falei que eu não me esqueceria de vocês? Na palma da minha mão, eu tenho gravado o nome de vocês, através dos cravos que foram feitos na mão de Jesus. Através dos cravos foram feitos os ferimentos na mão de Jesus. Ele estava se lembrando: eu dei a minha vida pelo Pedro, pelo Tiago, pelo João, eu dei minha vida pelo Bartolomeu, eu dei minha vida por você. Aqueles cravos que estão nas mãos de Jesus até hoje, porque o amor dele é permanente. O amor dele, além de ser um amor protetor, amor compassivo, amor perdoador, é um amor permanente. Nós podemos até nos afastar de Jesus, mas Ele não se afasta de nós. Nós podemos até ser infiéis com Ele, mas Ele permanece fiel, não pode se negar a si mesmo. E Ele tem nas palmas das mãos dele, até hoje, a marca do amor por nós, que são os ferimentos feitos através daqueles cravos na cruz. Nas palmas das minhas mãos eu tenho gravado o teu nome. Hoje ele olha para aqueles cravos e lembra: eu dei minha vida pela Joyce, dei minha vida pela Neuza, dei minha vida pela Matilde, dei minha vida pela Irilúcia, dei minha vida pela Lelê, dei minha vida pela Maria, pelo Diego, pelo Joel, pela Deise, dei minha vida por cada um desses queridos. Eu tenho gravado o seu nome na palma das minhas mãos, e eu jamais vou me esquecer de você, porque o meu amor por você é permanente e é eterno. A pergunta que fica para nós agora: o que estamos fazendo
deste amor que Deus tem por nós. De que forma nós estamos retribuindo? Não podemos retribuir, né? Porque por mais que nós façamos, é impossível retribuir esse amor que Ele tem por nós. Mas Ele espera de cada um de nós que sejamos fiéis. O recado do apóstolo Paulo, que é muito conhecido por nós: irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nós sabemos que no Senhor o vosso trabalho não é vão, Ele tem uma recompensa. E só o fato de estarmos trabalhando, fazendo a nossa obra, por aquele que deu a vida por nós, por aquele que morreu na cruz por nós, por aquele que deixou as suas mãos serem feridas. Diz que as palmas das mãos é uma parte do corpo que mais dói quando é ferida. Sabia disso? Você que já experimentou um pequeno corte na sua mão, sabe disso. Como dói. E Jesus deixou ser ferido nas suas mãos, para que Ele não se lembrar, para que Ele sempre se lembrasse de nós. Imagine aquelas mães lá no tempo antigo, que faziam a inscrição do nome dos filhos com ferro quente na palma da mão. Como doía! Mas através daquela dor, ela estava sempre se lembrando do filho, onde quer que ele estivesse, em terras estrangeiras, terras distantes, longínquas, ela estava ali se lembrando do seu filho amado, do seu filho querido. E olha, de todos os ferimentos lá na cruz, esse ferimento das mãos foi um que permaneceu e permanece no corpo de Jesus até hoje. Quando nós encontrarmos com Jesus lá no céu, nós iremos ver esses ferimentos na mão dele. Quando ele voltar para buscar o seu povo Israel, ele vai mostrar as suas mãos feridas. O povo de Israel vai perguntar: que feridas são essas em suas mãos? E ele vai dizer: essas são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Olha só que interessante, as marcas das feridas na mão de Jesus permanecendo até hoje, porque ele diz: eu não me esquecerei de você, nas palmas das minhas mãos eu tenho gravado o teu nome, nas palmas das minhas mãos eu tenho gravado o teu nome. Pode uma mãe se esquecer do filho que gerou, do filho que ainda mama, de sorte que venha abandoná-lo? Até pode, mas todavia, conquanto eu não me esquecerei de você, nas palmas das minhas mãos eu tenho gravado o teu nome. Ele não se esquece de você. Vamos curvar nossa cabeça e orar? O recado do Senhor está dado. Recado objetivo, recado curto, mas o Senhor quer que você saiba que Ele não se esquece de você. Outra coisa importante a frisar, queridos: o silêncio de Deus na tua vida não significa que Ele esqueceu-se de você, sabia? Porque muitas vezes Deus silencia. Já passaram por esse período? Parece que Deus não fala. Nós abrimos a Bíblia, não vemos Deus falar conosco. Nós viemos ao culto, não sentimos Deus falar conosco, apesar que o cristão não anda pela vista, não vive pelo sentimento, ele vive pela fé. A palavra de Deus sendo pregada é Deus falando. Só que a gente quer aquele algo mais. Não, eu não senti aquele calorzinho, aquele arrepio, aquela certeza que Deus está falando comigo. Deus não usa profeta, Deus não fala através de sonhos, Deus não usa pessoas. Eu leio a Bíblia, parece que nada está batendo. É o silêncio de Deus. Mas esse silêncio de Deus não quer dizer que Ele se esqueceu de você. Ele está te provando, para ver se mesmo assim você é fiel, se você permanece
se você persevera, porque é na sua perseverança que você realmente vai vencer. E naquele silêncio de Deus, Ele está trabalhando. Lembra-se que eu contei aqui já, que numa certa tribo de nativos, lá no interior asiático, num ritual de passagem da criança, do menino criança para adolescente, ele se torna um guerreiro. Só que antes de se tornar um guerreiro, ele é submetido a uma prova. Ele tem que passar uma noite inteira no meio de uma floresta, sozinho. Já pensou? O menino que está deixando de ser criança, está entrando para a adolescência, está lá pelos seus 15 anos, vai se tornar um guerreiro, é submetido a essa prova, passar uma noite inteira no meio de uma floresta. E durante aquela noite ele ouve os sons de animais, predadores, ele vê barulhos de cobras, insetos perigosos. Ele acha que está sozinho, mas não está, porque a nenhum deles é contado e é proibido que eles falem depois. O pai fica a noite inteira a alguns metros de distância, escondido, pronto para proteger aquele filho a qualquer momento, de qualquer perigo que venha sobre eles. E assim Deus faz conosco. Nós pensamos que estamos sozinhos, abandonados, no meio de tantos perigos que nos cercam, e que o Pai nos abandonou, mas não, Ele está bem perto, nós não o vemos, mas Ele está perto, pronto para nos proteger a qualquer sinal de perigo. E quantos são os livramentos que a gente recebe, no dia a dia nós não percebemos, não é verdade? Mas o Pai está a todo momento protegendo. Lá na cruz, quando Jesus estava sendo crucificado, uma das últimas palavras que ele disse foi: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Senhor Jesus sentiu-se desamparado pelo Pai, sentiu-se abandonado pelo Pai, mas ele não estava, porque o Pai estava todo o tempo contemplando ele ali na cruz, e estava já de braços abertos para recebê-lo no céu em glória. Então assim é na nossa vida, queridos. Deus nunca nos abandona, Deus nunca nos desampara, Deus nunca se esquece de nós, porque nas palmas da mão dele, ele tem escrito o nosso nome, e escrito com sangue que ele derramou na cruz, com sangue que ele foi cravado naquela cruz, ele gravou o nosso nome, para que sempre nós estejamos sendo lembrados por ele, amém? Curve a sua cabeça agora, e agradeça ao Pai por isso. É tão bom nós termos essa proteção do Pai, é tão bom nós termos esse cuidado do Senhor, esse carinho dele para conosco, nos sentimos amados. Todos vocês são amados aqui por Deus, porque vocês têm esse amor do Senhor, que é um amor muito maior do que um amor de mãe. Vocês têm esse amor dele, pode se sentir amados. Se você é uma pessoa que talvez nunca experimentou o amor de um pai terreno, pode experimentar o amor desse pai. Ele te ama com amor verdadeiro, incondicional, não se esquece de você, não importa o seu pecado, não importa o que você fez, ele não se esquece de você, e ele está sempre lembrando de você. Obrigado, Senhor, por esse amor teu, esse amor paternal, esse amor cuidadoso, esse amor que tu concede a nós. Queremos, Senhor, valorizar esse amor, queremos, ó Senhor, agradecer-te por esse amor, ó Deus, ó Pai, muito obrigado por ter enviado o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz, e através dessa morte de cruz, hoje nós temos o perdão dos nossos pecados, hoje nós temos a libertação e a redenção.